Olá, mais um Espaço Aberto começando no seu canal 21 da NET. Fique conosco! Elias Chediek Neto nasceu em Araraquara no dia 26 de junho de 1946. Filho de Paulo Elias Antônio e Renê Haddad Chediek, é o terceiro de 8 irmãos. Casado com Maria Regina Hofsen Francisco Chediek, há 31 anos, são pais de Henrique, Felipe e Ana Paula. Elias Chediek é formado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de Curitiba e em Engenharia de Segurança pela Universidade Federal do Paraná. É pós-graduado em Gestão Pública e Gerência de Cidades pela Unesp. Ferroviário aposentado, ex-presidente da CTA, é vereador pelo 3º mandato consecutivo. Católico, sempre está presente em atividades religiosas e festivas de várias comunidades. Olá, Chediek, muito obrigada por ter aceito o convite do Espaço Aberto aqui nos estúdios da Spline Multimídia. Maybi, eu que agradeço e vim com a maior satisfação para esse bate-papo com vocês. Legal. Chediek, vamos começar então da sua infância. Você nasceu em Araraquara e 8 irmãos da família, uma família grande então. 8 irmãos, você imagina o que é, né? Eu tenho 3 filhos e não foi fácil criar os 3, né? Você imagina 8 irmãos, um atrás do outro. Nossa, e são quantas meninas e quantos meninos? São 5 homens e 3 meninas. E como que foi a sua infância? Os 8 irmãos começaram a ajudar cedo os pais? Como que foi a sua infância? Nenhum trabalhando, todos estudando. O meu pai foi um herói, né? Meu pai e minha mãe, então nem se fala, né? Que a época era todo mundo na rua, não tinha brincadeira, não tinha computador, não tinha nem televisão. Né? Na minha época não tinha televisão, mais para frente que surgiu a televisão. Então era bolinha de gude, era jogar bola no campinho, ir no riozinho e assim por diante, né? Então foi uma infância... Uma infância saudável. Bem saudável, né? Com todo mundo interagindo com as vizinhanças, com o pessoal do bairro, da rua, né? E que bairro que você foi criado? Eu nasci onde é hoje uma farmácia, na Rua 1, antes de chegar no Lupo, ali antes da Feijó, tem uma farmácia, é um sobrado que tem ali, que tem uma farmácia hoje, né? É ali que eu nasci nessa casa aí, que ainda é da minha mãe, está alugado para essa farmácia, mas é ali que a gente desenvolveu toda a época de infância, até meu casamento, depois que eu saí dessa casa, quando eu me casei só. Nossa, então é bem central ali, né? Foi bem central. Central e pertinho do riozinho, né? Porque não tinha expressa, e lá embaixo passava o rio. O rio. E tinha bombinha, né? Onde represavam, tinha uma captação de água, então a gente ia nadar nessa bombinha, tinha um campinho de futebol. Foi bastante legal. Muito saudável, né? Com os irmãos e mais os irmãos, vizinhança, então turma, né? A patota do bairro. Muito bom. E seu pai trabalhou muitos anos na CTA? Meu pai tinha um pastifício, chamava-se Pastifício Santa Terezinha, uma fábrica de macarrão que era do lado da minha casa, né? E depois, com o tempo, ele acabou vendendo o pastifício e passou a fazer aluguéis vender imóveis, né? Certo. Loteamentos na cidade, né? Jardim Paulistano, fez vários loteamentos. Porque na CTA, quando ele entrou, o Rômulo Lupo entrou para fundar a CTA em 58, foi criado, em 59 começou a funcionar a CTA, os diretores não ganhavam nada, né? Então não era ganha-pão da CTA, era uma prestação de serviço para a cidade, né? Depois de muitos anos para frente que passaram a ganhar alguma coisa os diretores, mas no princípio era prestação de serviço para a cidade, para a comunidade, né? Olha só, e assim seu pai criou 8. Meu pai deu um duro bastante, principalmente com os loteamentos que ele andou lançando, né? Onde ali está a Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Vila Xavier, né? O Jardim Paulistano, o Jardim América, são vários loteamentos que ele fez com outros sócios também na época, né? Certo. E Chediek, como que veio essa vontade de você partir para a engenharia? Você sempre gostou de números? Teve alguém na sua família que te inspirou? Então, eu lembro que eu desenhava muito, né? Eu estava ali do lado do prédio, a Torre do Lupo, o relógio, eu tenho desenhos que eu fiz de infância, ainda que jovem ainda, eu sentava no quintal de casa, olhava para a torre e começava a desenhar. Né? E às vezes fazia alguns desenhos até de cidades do futuro, umas coisas desse tipo, né? Então, eu acho que, sei lá de onde veio isso aí, foi talvez baseado nisso aí. O meu irmão mais velho acabou estudando também, fazendo arquitetura, né?
E a gente acabou indo para esse ramo de atividade. E aí você decidiu ir para Curitiba estudar? Na realidade eu prestei exame também aqui na USP em São Carlos, né? Certo. Passei na primeira fase, na segunda fase não consegui entrar, eu falei, vou tentar em outro lugar. E acabei entrando na Universidade Federal de Curitiba, né? Uma federal também, já que não tinha como pagar o ensino, né? Meu pai sustentou todo mundo, né? Na alimentação, na vestimenta, e o estudo realmente tinha que ser estudo público gratuito, né? Certo. Razão porque eu entrei em 68, né? Em Curitiba, e foi na época auge da Revolução, com AI-5, com revoltas estudantis, né? E nós enfrentamos uma barra pesada também lá, porque o governo da ditadura quis, inclusive, implantar ensino pago, né? Eu falei, pô, se tiver que pagar, eu vou ter que sair da escola. Então, nós enfrentamos uma barra pesada também, arrancar paralelepípedo de rua, fechar a universidade, correr de cavalaria, foi uma guerra, e isso foi no Brasil inteiro, né? Mas, particularmente, a gente viveu também essa fase dura da ditadura, que foi 68. Você passou, então, por essa experiência ruim, né? Mas é uma experiência boa também para você sentir a vida como ela é. Não é só de... E aí você fez primeiro engenharia civil, depois você fez os dois juntos? Então, até você falou ali, mas eu fiz a engenharia civil, me formei, vim trabalhar na FEPASA, não entrei em Araraquara direto, não tinha vaga, eu fui para Botucatu, na Sorocabana, né, no caso da FEPASA, e na Sorocabana que eu fiz um curso fiz em Bauru, né, de Botucatu eu viajava todo dia para Bauru, fiz o curso de engenharia de segurança em Bauru. Ah, certo. Tá, então a engenharia civil foi em Curitiba? Foi em Curitiba, e a engenharia de segurança foi já depois de formado, mas fazendo em Bauru. Já trabalhando na FEPASA, eu estudei à noite. E a pós-graduação que você fez? Aí foi aqui em Araraquara, na Unesp, isso daqui. Depois já como vereador, inclusive, já estava até como vereador. Tá. E as experiências, então, que você teve profissionais antes da política foram a Sorocabana, né? E a partir daí que você foi para o seu primeiro trabalho? A Paulista e a FA, Sorocabana, Paulista e FA, tudo já era FEPASA. Quando eu entrei, já era FEPASA, né? Foi o seu primeiro trabalho, então? Foi o primeiro e praticamente o único, né? Eu fiz alguns bicos de projeto, coisinha nada, mas de emprego mesmo. Eu entrei e aposentei na FEPASA, na ferrovia. E você ficou 1 ano e pouco na CTA? Assim, depois, praticamente aposentando, eu vim e fui convidado pelo prefeito Massafera para assumir a CTA, né? E fiquei por um período de cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, na CTA. Chidiek, então a gente vai falar de mais experiências suas profissionais no segundo bloco. Mas antes eu queria saber de você dos 31 anos de casado e dos seus 3 filhos. É uma dádiva. Eu quero agradecer a Deus realmente por a Regina ter me aceito, né? A minha esposa. Ela é uma pessoa fantástica, fora de série. E graças a Deus, com ela nós tivemos esses 3 filhos, né? O mais velho é o Henrique, que se formou em advocacia, exerce a profissão, trabalha aí. Já está trabalhando, não tem nenhum casado ainda, né? São os 3 ainda solteiros. O segundo, que é o Felipe, né? Ele se formou em medicina o ano passado, está trabalhando em São Paulo, né? Deve fazer especialidade ainda. E a Ana Paula, que é a caçulinha, fisioterapeuta, deve se formar esse ano. Né? Então estão os 3 relativamente já encaminhados. Né? E como que você conheceu a Regina? A Regina, a gente se conhece, os pais, né? O pai dela foi Antônio Moda Francisco, ele era diretor também da CTA. E meu pai foi também diretor da CTA, foi presidente da CTA. Então tem um relacionamento do asilo de mendicidade, meu pai também foi diretor, o Moda também ajudava lá no asilo, né? Então as famílias já se conheciam há um tempo, né? Então, mas a aproximação mesmo se deu no Náutico, né? O flerte, essas coisas aconteceu no Náutico, no Clube Náutico Araraquara. E ela também te acompanha nessa... Que você é muito católico, né, Chidiek? Você está sempre presente, né, nos eventos da igreja, é ministro da Eucaristia na Igreja São Bento. E isso deu certo também, porque ela também cada vez mais, até nós entramos até nas equipes de casais, na equipe de Nossa Senhora, né? Equipe de casais. E é a oportunidade de a gente se aprofundar como casal, né? Na fé a 2, né?
Então, é uma dádiva muito grande e a gente ter esse apoio espiritual, né? Porque a gente vê tantas barbaridades acontecendo na vida que você não dá a chance de falar, não, o cara me deu uma oferta, né? E você pegou, aceitou e se corrompeu, né? Então, você tem essa vivência diária praticamente para mostrar até, falar, olha, existe, né, essa possibilidade de na política, inclusive, né? Porque o povo acha que todo político não presta, é vagabundo, é sem vergonha, rouba, enfim. Infelizmente, a maioria da população pensa dessa forma, até por não acompanhar a política como um todo, né? E você também acaba sendo crucificado também, às vezes, muitas vezes, até pagando por conta de pagando pelos outros, né? E a gente procura levar essa postura correta para que seja até dizer para a população, olha, não é todo mundo a mesma coisa. Aliás, em todas as profissões, né? Onde você for, exatamente. Você vai encontrar o bom profissional gente boa, ruim, até que nem partido político, né? Partido político você vai dizer, aquele é o melhor, aquele é o pior. Em todos tem pessoas boas e tem também aqueles que pisam em alguma coisa, né? Falando em partido político, então a gente vai deixar para o próximo bloco. Parece que você teve uma mostra, né? Um chamado para que você entrasse na política e a gente vai saber então daqui a pouquinho. Não saia aí de casa que a gente vai falar para você a história do Shediac, como ele entrou na política. Até já!